Esse Guided Cast, a gente discute dicas e estratégias para você, implantodontista, que faz cirurgia guiada, ainda tem dúvida, fez um credenciamento, mas o credenciamento foi aquela parada só de vender kit, né? Ainda tem dúvida, ou para a galera que ainda não faz, né? Para a galera que ainda não faz cirurgia guiada. Né? E no bate-papo de hoje a gente vai discutir na verdade, uma parada aí que surgiu hoje até, né, de um colega implantodontista, né, que está na dúvida, cara, estou inseguro, fiz o curso, fiz um credenciamento em cirurgia guiada, cara, mas eu estou muito inseguro de fazer, ficou muita coisa no ar, enfim, né, e eu estou muito inseguro para poder fazer isso, né. E, cara, é uma coisa muito normal quando você faz um credenciamento, né, porque o que acontece? Quando a gente começou a entender a cirurgia guiada bem lá atrás, né? Bem lá atrás mesmo, lá por volta de 2015, 2016, né? Já tinha antes de 2015, né? Bem antes até. Mas, assim, foi em 2016 que foi muito forte essa parada de cirurgia guiada, porque veio o advento das impressoras 3D com maior força, então os escâneres intraorais, enfim. Então veio com bastante força essa parada, né? Então, assim, um credenciamento, ele era... Você ia lá, fazia 2, 3 horinhas, 4 horas no máximo de um credenciamento, né? E normalmente esse credenciamento ele é patrocinado por uma empresa de implantes, normalmente, isso, tá? E basicamente, né, a principal função é ali vender kit, não tem jeito, né? Vender kit de cirurgia guiada, né? Porque a técnica, ela é muito ampla, não tem como a gente colocar uma técnica, né? Colocar uma técnica que é feita por vários colegas, várias situações, em 4 horinhas de aula ali. Realmente não tem como a gente fazer dessa forma, tá? Não tem como, não existe. Então, muito colega, quando me pergunta, pô, Max, ainda tem insegurança, será que eu vou conseguir fazer? Fiz o curso lá, mas ficou muita coisa no ar. Enfim, cara, o que você acha? Bom, primeira coisa assim, como eu falei, o curso o credenciamento ele é limitado muito porque a ideia sempre é você se tornar um cliente da empresa, né, e adquirir os produtos da empresa. Então, assim, existe sim uma filosofia, uma teoria básica de cirurgia guiada, bem sincero para vocês, existe uma teoria básica, né, que é o basicão ali, tá, que é a parte teórica. Mas, assim, a gente está treinando no modelinho, né? Tá vendo algumas situações, mas treinando no modelinho, tá? Só que, né, o ao vivo mesmo, né, no dia a dia, é bem diferente do que a gente aprende ali. A gente tem, sim, uma ideia, né, do que vai fazer, só que no dia a dia é muito diferente. Então, assim, a quantidade de informações que são passadas, né, ela é muito pequena frente à quantidade de situações que a gente tem da própria cirurgia guiada. Então, por isso que muito colega, ele fica muito inseguro na hora de começar, porque ele vai lá, faz o credenciamento vai lá, vende o kit para ele, eu não, vou vender o kit, entendeu? E depois ele sai dali meio vendido, né? Eu conheço muitos colegas aí que já tem kit cirúrgico mesmo, né? Tem, sei lá, o cara comprou kit aí, tá o kit parado há 1 ano. 1 ano, velho. A empresa já lançou 2 kits, e ele tem um kit ali dele parado há 1 ano. Ele falou assim, cara, não consigo fazer, me sinto inseguro, entendeu? Não tem embasamento de matéria, de coisa para eu poder buscar, né? Tudo que a gente acha na internet, mas é uma forma mais difícil, tá? Então, assim, é normal essa insegurança do cara no início, tá? Se ele não tiver um embasamento ali, um conhecimento, que na hora que der o primeiro pepino, velho, na hora que der o primeiro pepino, ele vai arregar e vai fazer a mão livre, tá? Já vi vários colegas fazendo isso. Começa, faz lá o credenciamento, né? Vai lá, faz o hands-on no modelinho. No modelinho tudo mil maravilhas, né? O modelinho é fácil pra caceta, né? Você não tem que fazer retalho, usa lá um extrator de mucosa, entendeu? No modelinho é molezinha, tá? Mas na boca mesmo, cara, é completamente diferente. Então, assim, na primeira... Aí, o que acontece? O cara vai lá, faz o credenciamento. Gente, eu tô olhando aqui no computador porque eu tô com a galera do YouTube.
tá? Senão eles ficam com ciúme de mim aí do Instagram. Então, a galera que só assiste no YouTube, a galera que só assiste no Instagram. Quem tá no YouTube aí manda um oi. Oi, eu tô no YouTube. Tá? Então, assim. E acontece, o cara vai lá, faz o curso, o credenciamento, e, tipo assim, e na hora de fazer, de começar a fazer a parada da cirurgia guiada, velho, eu já vi isso várias vezes. Hoje eu estava conversando até com uma menina, né? Uma dentista que faz implantes. Ele acha que a cirurgia guiada é para aquele pipinão, né? Para aquela parada que ele não vai conseguir fazer a mão livre. Não, é para aquele caso que ele encaminha lá pro bulco maxilo, porque ele não vai conseguir resolver aquilo. Entendeu? Ele não quer fazer casinho unitário logo de início. Ele fica esperando a porcaria do caso grande para fazer a porra da cirurgia guiada. Entendeu? Aí vai gerando essa insegurança. Hoje eu ouvi isso de um colega. Assim, cara, eu tô inseguro porque ainda não achei um caso legal. Aí eu perguntei para ele assim, velho, quantos implantes você já instalou desde quando você fez o credenciamento até hoje? Ah, Max, são 50 implantes. Então, desde quando você não tem caso? Tu tem um monte de caso. Acontece que você está esperando, achando que a cirurgia guiada é para uma porcaria de um caso específico. E não é, cara. É para todo caso. Entendeu? Vai falar assim, tô inseguro. Eu falei assim, deixa eu entender a parada. Tu tá inseguro para fazer cirurgia guiada, mas não tá inseguro para fazer a mão livre. Tu tá inseguro para utilizar uma técnica que vai te facilitar a porcaria da cirurgia, né? Vai te facilitar a instalação do implante, vai te dar mais previsibilidade e não tá inseguro para fazer a mão livre. Deixa eu entender isso. Cara, é muito doido essa parada, né? Muito doido, né? Então, cara, não adianta ficar esperando um caso, tá? A insegurança, com certeza. Se você tiver pouco embasamento, né, como é colocado em alguns cursos de credenciamento, se você tiver pouco embasamento, velho, entendeu? Com certeza você não vai fazer, você tem que começar a fazer. Não adianta lá fazer o credenciamento, entendeu? E ficar esperando um casinho redondo. Nenhum caso de implante é redondo. Me fala aí, quem só pega caso redondo? Né? Ninguém pega caso redondo. Todo mundo pega caso complicado, tá? Todo mundo. Ninguém vai lá pegar um casão assim, não, esse caso aqui é redondinho, molezinho. Às vezes acontece, mas normalmente, né, isso não acontece. Tá? Isso são normalmente casos complicadíssimos da gente trabalhar. Tem pouco espaço, tem pouco osso, né? E o mais engraçado, às vezes, é que o colega ele acha que a cirurgia, que a guiada, ela vai resolver o problema dele. Ele acha que a partir dali ele tem que, como que diz? Ele tem que esquecer da implantodontia. Né? Ele acha que a cirurgia, não, a partir de agora eu vou colocar meus implantes agora, eu não vou ter problema. Meus implantes agora eu vou colocar todos e eu não vou ter problema nenhum. Não, velho, tu vai ter problema sim se você não seguir os conceitos básicos da implantodontia. Se tu não seguir os conceitos básicos da implantodontia, tu vai continuar tendo problema. Né? Hoje mesmo estava discutindo isso um caso com uma colega. Max, o que você acha disso? Eu falei, olha, bacana, mas a gente vai ter que mudar esse implante daqui. Entendeu? Vamos olhar o planejamento reverso disso. Tá vendo? O planejamento reverso não está tão interessante. Vamos mudar a saída desse implante. Mas por quê? Porque essa crista óssea aqui vai te atrapalhar. Entendeu? Ah, mas a guiada não ia me ajudar nisso? Ela ajuda na instalação do implante. Mas se o leito, a situação não for favorável, tu tem que fazer manobras para que aquilo torne favorável. Entendeu? Não adianta simplesmente, não, agora a guiada vai me colocar um implante, beleza, eu não vou ter mais aquele caso complicado, eu vou tirar de letra. Não, velho. Tu vai continuar tendo problema se você não seguir os conceitos básicos de prótese. A cirurgia guiada, gente, ela é baseada na prótese. Única e exclusivamente na prótese, mais nada. Tá? Ela não é baseada em mais outra coisa, na prótese. Então, se uma situação é planejada de tal forma que você tem que sacar da prótese para saber assim, cara, eu vou trabalhar aqui com um componente de transmucoso X ou transmucoso Y, entendeu? Você tem que entender que muitas vezes você tem que movimentar o seu implante de tal forma que seja viável você usar, por exemplo, um componente, né, específico para aquele caso, tá? Não adianta assim, não, vou botar um implante aqui, tá, mas e o componente? E o intermediário protético? Tá? Você vai trabalhar com um implante aí de 3,5, tá? Qual é o seu intermediário que você vai trabalhar?
Ah, beleza, você está trabalhando com implante de 3,5, você está colocando ele a nível ósseo na vestibular, por exemplo, de um molar inferior, e vocês conseguem imaginar isso na cabeça de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem imaginar isso na cabeça de vocês, mas você vai lá e coloca um um implante 3,5 ali, mas ele fica a nível ósseo na vestibular, mas na lingual ele está 3, 4 milímetros infraósseo, entendeu? Porque tem uma baita de uma crista óssea ali, muita gente já pegou isso, eu tenho certeza absoluta, tem aquela área de molar que é em rampa, que eu brinco, né? Que a gente vai lá em rampa, e na hora que a gente instala o implante, a vestibular dele fica toda a nível ósseo, ou supra, e a lingual fica dentro do osso, né? E a lingual fica dentro do osso, mas fica 3, 4 milímetros infraósseo, sendo que a vestibular está nível ósseo. Não é a guiada que vai resolver o seu problema naquilo. Ela vai sim colocar o seu implante no melhor posicionamento. Mas se você não entender da parte da prótese, aquela crista de 3 milímetros, ela te atrapalha na seleção do componente protético, tá? Então, assim, tem que entender da prótese, até mesmo para fazer guiada, tá? E não é, não é esperar um caso específico. Ah, não, vou esperar esse casinho aqui, que esse casinho aqui vai ser redondo para trabalhar. E também não é, gente, pegar um raio de um caso pepino, entendeu? Cirurgia guiada é para todos os casos, deixar claro isso, para todos os casos. Só que se você está começando, você nunca fez na tua vida, tá? Vai lá, fez um credenciamento lá, desculpa, gente, credenciamento para mim só é para vender kit, tá? Essa é a minha opinião. Tá bom? Credenciamento de cirurgia guiada promovido por empresa de implantes, até eles estão no direito deles, mas é para vender kit, tá? Muita gente que eu conheço que faz credenciamento simplesmente sai vendido do curso. Pô, não tem informação, não tem nada disso, tá? Para vender kit. É a minha opinião, tá, galera? É a minha opinião. Quem discordar aí, fala aí, enfim. Tá tudo no direito, tá? E você vai lá e tem que fazer o caso, entendeu? Mas, assim, é pegar um caso, cara, que você... Entenda assim, a cirurgia guiada, ela é para o melhor posicionamento do implante, beleza, tá? Mas você tem que entender que quando você começa na cirurgia, você pode ter, na boa, vou falar aqui, você pode ter 20 anos de implantodontia. 20. Eu falo isso por quê? Porque eu tenho um aluno que ele tem 79 anos de idade, ele tem 30 anos de implantodontia. 30 anos de implantodontia. Esse cara já deve ter colocado, sei lá, milhares, dezenas de milhares de implantes na vida dele. Entendeu? Quando você chega na cirurgia guiada, não tem uma que eu não vá operar com ele. Ele, por incrível que pareça, meu aluno é da minha cidade, tá? É coincidência, né? Ele é o aluno da minha cidade. Por quê? Porque mesmo com a grande experiência que ele tem, é uma técnica nova, é uma filosofia nova de trabalho. Entendeu? A sua experiência, seu empirismo nesse momento, né? Ele entra bacana. Só que é uma técnica nova, né? Entendeu? Então, assim, não vá achando que, não, vou pegar só aquele caso pipinão. Não, se é uma técnica nova, eu tenho que começar com um caso, teoricamente, mais simples, para eu entender o conceito da técnica. Entendeu? Eu não posso simplesmente pegar um caso só porque é guiado, não, agora eu só vou pegar caso pepino, que os casos mais simples eu vou fazer a mão livre. A técnica é para casos simples, na verdade, na minha opinião, não existe nenhum caso simples em cirurgia de implantes, nenhum, todos são complicados, mas a técnica desde casos simples, que a questão da simplicidade do caso é muito pessoal, tá? Cada um pensa de uma forma, tá? Até casos mais complexos, entendeu? Só que para você entender a técnica, você dominar a técnica, você tem que começar com casos mais teoricamente simples. Eu vou falar da parada de implante, quando a gente começa a fazer implantodontia. Quando a gente começa a fazer implantodontia, o maior erro, na minha opinião, o maior erro, e foi um dos erros que eu cometi, tá? Bem sincero, um dos erros que eu cometi na minha implantodontia, é querer iniciar o curso de implantodontia já querendo fazer um caso pica, tipo um protocolo. Velho, eu não sabia nem fazer retalho, né? Não sabia nem a sequência cirúrgica de uma broca, eu já queria fazer um protocolo. Porque a ideia no consultório era fazer só protocolo, entendeu? Isso foi um grande erro que eu cometi. Bem sincero, eu admito isso, um grande erro. Depois que eu parei, eu falei assim, não, vou começar casos mais simples, que eu tenho que entender a técnica, né? Eu tenho que entender ali, eu tenho que, pô, como é que funciona isso? Como é que é um retalho? Como é que é a fresagem, sendo que a fresagem da cirurgia guiada é diferente da cirurgia convencional, né? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Cara,
Aí a parada começa a andar. Na cirurgia guiada é a mesma coisa. O cara lá tem 15, 20 anos de formado em implantodontia. É muito engraçado isso, eu ouço muito disso de alunos. Né? Quando a gente começa a turma, agora está tendo uma sexta turma agora, né? As matrículas já estão abertas. A gente começa, eles começam a fazer, fala assim, Max, eu tenho 15 anos formado, 17 anos formado, 20 anos... Só que já chega na hora de fazer a cirurgia, cara, tipo assim, é como se fosse um calouro, um recém-formado. Porque é uma técnica nova, é uma filosofia diferente de trabalho, é uma fresagem diferente, tá? A cirurgia guiada é uma técnica de subfresagem por natureza, então é uma fresagem diferente, é uma instalação de implante diferente, é um conceito diferente, entendeu? São conceitos, são situações clínicas, são detalhes. Por incrível que pareça, a gente tem que tomar atenção em muito mais detalhes do que numa cirurgia convencional, tá? Só que quanto maior esse cuidado com os detalhes, maior a precisão. Uma coisa que eu aprendi durante muitos anos, fazendo somente cirurgia guiada em todos os meus casos, quanto mais eu faço cirurgia guiada, mais preciso ficam meus casos, entendeu? E mais atenção eu preciso tomar no momento da fresagem. Porque a mão, ela vai melhorando, igual vocês fazem, né? Igual vocês vão melhorando, e a gente tem que, na minha opinião, minha humilde opinião, os kits hoje são excelentes kits do mercado, mas são kits ainda que precisam melhorar bastante, né, no sentido de algumas formato de broca, de diâmetro de broca, porque a cirurgia guiada não é uma... Na verdade, a cirurgia guiada não é o mesmo processo de uma cirurgia convencional. Tá? Então, assim, precisa mudar muita coisa. Então, a gente vai com o tempo. Então, hoje, por exemplo, eu tomo muito mais cuidado fazendo uma fresagem de cirurgia guiada do que quando eu comecei. Que eu achava que é simplesmente colocar um guia cirúrgico, e na verdade não é. Entendeu? Na verdade, não é simplesmente colocar um guia cirúrgico. Para fazer cirurgia guiada é muito além do que colocar um guia cirúrgico em posição. Porque, assim, o que dita a sua cirurgia é o quê? Cirurgia guiada, quem faz, ou quem não faz, ou quem ainda não faz ainda, né? Tá na insegurança. O que diz da sua cirurgia guiada, 90% dela, do sucesso da sua cirurgia guiada, está relacionado ao seu guia cirúrgico, ao planejamento que vem sendo planejamento e ao seu guia cirúrgico. Se você não se atentar a detalhes do seu guia cirúrgico, aí você vai ter problemas na sua cirurgia, não porque a cirurgia não funciona, mas é porque você não se atentou a alguns detalhes, tá? Como posicionamento de guia, né? A fresagem é diferente. Gente, a fresagem de cirurgia guiada é completamente diferente da fresagem de cirurgia convencional. Né? Se você faz uma cirurgia convencional, me fala isso, quem se faz? Você vai lá, muitas vezes entra com uma broca, né? E faz a fresagem com uma broca. Né? Vai lá, fresa e fica ali. Você não faz movimentos, vários movimentos, né, de vai e vem. Normalmente você desce ali seu comprimento de trabalho, seja ele qual for, né, dependendo da situação, e você não fica fazendo muitos movimentos com a broca. Né? Na cirurgia guiada, obrigatoriamente você precisa fazer vários movimentos com a broca. Então é uma coisa diferente. Então o que acontece é que muitos, quando começam a fazer, assim, protelam no início, né? Protelam começar a fazer, vão lá não, vou pegar um caso específico, protelam a fazer, e quando pega um caso, o caso ele não fica tão redondo como ele gostaria que ficasse, porque ele vem de um conceito de cirurgia diferente, né? Vem de um conceito de cirurgia diferente e tenta transferir esse conceito para a cirurgia guiada, sendo que a cirurgia guiada é completamente diferente. Tá? A grande vantagem da cirurgia guiada é te dar alta precisão, menor morbidade do seu paciente, alta precisão, menor morbidade, menor tempo operatório, entendeu? Essa é a grande vantagem. Só que para você ter isso tudo, você precisa entender os conceitos da técnica, tá? Coisa, né? Falou o cara agora aí, que eu tenho, né, um apreço. É muito importante ter uma boa experiência em cirurgia para depois fazer cirurgia guiada. Exatamente. Tu tem que ter uma baita de uma experiência em cirurgia, entendeu? Entender conceito de cirurgia para depois fazer a guiada. A guiada é uma técnica, entendeu? Mas se tu não conhece os conceitos de cirurgia, quantas vezes a gente está fazendo guiada e tira o guia cirúrgico e termina na mão? Né? Eu já fiz isso. Ontem eu fiz isso.
tá? 3 implantes guiados, fresei todos com guia cirúrgico. Na hora de instalar, eu tirei o guia cirúrgico e fui olhar na mão. Olhar ali um implante na posição. Tá? Por quê? Porque a gente faz implante dentário. Entendeu? Né? Implante dentário. Né? Dessa forma. Tá? Dessa forma. Então, a gente precisa entender esse conceito. Tá? O que a gente mostra para os colegas é o conceito da técnica. Entendeu? Eu não falo, não é fácil. Sabe para quem não é cirurgia guiada? Eu falei isso esses dias até semana passada, no lançamento do curso, né? Eu falei isso até. Sabe para quem não é cirurgia guiada? Para quem acha que é fácil. Para quem acha que não vai ter trabalho. Isso não é. Se você quer fazer, tá achando que tu não vai ter trabalho, se você quer achar que é fácil, tu não tem que fazer. Na boa, tu não tem que fazer. Agora, tu quer ter previsibilidade, quer ter segurança, entendeu? Quer ter resultados melhores no posicionamento, né? Você faz, mas não é fácil. E nada no que a gente faz é fácil, tá? Nada é fácil. Então você tem que pensar dessa forma, entendeu? Se você quer fazer, Max, quero fazer porque eu quero facilitar a minha vida. Bom, facilitar a sua vida é uma coisa, facilitar o procedimento é outra. E muitas vezes um procedimento guiado, ele dá muito trabalho. Muitas vezes não, na verdade, gente, tá boa. Eu acho, na minha opinião, dá bastante trabalho. Né? Bastante trabalho. Ontem mesmo, foi ontem mesmo, de manhã, um caso de 3 elementos. Dá muito trabalho, entendeu? Fazer. Né? Tinha implante angulado, né? Implante aproveitando tudo, tinha elevação de seio maxilar, dá muito trabalho. Por isso que na hora de instalar os implantes, o que o Max fez pela experiência de implantodontia? Tirou o guia cirúrgico e olhou ali para ver o implante dele. Entendeu? Mesmo tendo guia. É claro que em algumas situações a molezinha se faz, mas, cara, vou repetir, tá? Se você acha que cirurgia guiada é fácil, ela vai facilitar a tua vida, mas não quer dizer que é fácil, tá? Ela vai facilitar muito a tua vida, mas não quer dizer que é fácil. Você acha que é fácil, velho? Não faz. Se você acha que não vai ter problema, não faz. Agora, se você quer melhorar os seus resultados protéticos, resultados de posicionamento, diminuir, muitas vezes, cirurgias mais invasivas, aproveitar o máximo de osso possível, ter um melhor pós-operatório, ter maior previsibilidade, aí tu faz. Tá? Agora, se você acha que vai ser fácil, não faz. Não faz, tá boa. Eu falo mesmo. O pessoal aí me conhece. Tá? Foi o que falou aí. E realmente não é o que estão vendendo. Cirurgia guiada é molezinha. Não, molezinha porque o raio da empresa quer vender o implante dela lá, quer vender o kit cirúrgico dela lá. Mas moleza não é. Tá? Moleza não é mesmo. Aí eu falo a real mesmo. Eu tenho o curso, mas eu falo a real. Velho, não é fácil. O curso é para poucos. Tá? Até porque o curso é intenso. Então ele é para poucos. Tá? Para a galera que quer sair da zona de conforto. Tá? Cirurgia guiada é você sair da sua zona de conforto. Tá? Hoje mesmo, foi o que eu falei hoje até mais cedo aqui, eu estava falando com um aluno. Eu falei, ei, tá com kit aí, pô, ainda não tô inseguro, tô fazendo a mão livre. Pô, você tá fazendo a mão livre, você tá na sua zona de conforto. Entendeu? Mas tô fazendo a mão livre, mas em alguns casos eu tô encaminhando. Pô, tá perdendo dinheiro. Então tá na sua zona de conforto. Tem que curtir o desconforto. Né? Quem faz aí sabe disso. De vez em quando dá uns BO, você dá aquela curtida, mas é bom, cara. A zona de desconforto, ela é boa. Tá? Eu adoro a minha zona de desconforto. Tá? Adoro. Porque ali a gente entender um pouco mais o processo. Né? Nessa cirurgia de ontem, cara, eu aprendi tanta coisa na cirurgia de ontem. Eu falei, eu brinco, eu falei até mais cedo, eu disse, cara, hoje eu estou tendo que fazer maior número de fresagem, assim, de movimentos de fresagem do que eu fazia anteriormente. Né? Porque a mão vai ficando mais precisa até com guia cirúrgico. Né? A precisão fica até maior. Né? Antes a gente fazia alguns movimentos e instalava implante. Agora não, tem que fazer mais. Por quê? Porque o alvéolo está mais preciso ainda. Né? E a gente utilizar alguns recursos que a gente precisa. Né? Só um exemplo, tá, gente, do que aconteceu. Né? Olha só, gente, você parar para pensar uma coisa teoricamente simples, né? Na região de 24, 25, a região de 25, né? Teoricamente simples, né? Tem osso
ali é bom, né? Assim, é um osso mais macio, teoricamente. Implante de 3,5 por 13. Né? Coisa normalmente vai com 3,5 por 11. Desculpa, 3,5 por 11. Cara, você vai lá, vai fazer a fresagem convencional, vou lá fresar com a broca de 3,5, né? Que é a do kit convencional também, parecido com o kit convencional. O implante nem desceu. Nem desceu. Fazendo fresagem. Porra, não desceu por quê? Porque a fresagem, ela tá mais precisa. Entendeu? E como eu já falei várias vezes, os kits de implantes, as brocas, por que uma broca para de 3,5, para um implante 3,5, ela tem 2,8? É simples. Porque leva-se em consideração a possível instabilidade no momento da fresagem. Assim funciona. Agora, se não tem nenhuma instabilidade, nenhuma variação, nenhuma báscula no momento da fresagem, eu tenho o meu alvéolo cirúrgico com 2,8 de diâmetro. Entendeu? E com o tempo, vocês fazendo guiado, ele fica mesmo. No começo, ele pode até ficar um pouquinho mais, mas ele fica mesmo. Aí você vai descer um implante de 3,5, ele não desce. Entendeu? Por mais força que tu faça, ele não desce. Eu osso macio, velho, ele não desce. Até eu vi, foi engraçado que eu vi até de um colega, mas osso de maxila aceita qualquer coisa. Velho, na guiada não é assim não. Entendeu? Você vai ter torque alto, você vai ter dificuldade de descer. O que a gente fez durante a cirurgia? Trabalhamos com uma broca acima. É indicado? Não, não é indicado. Pela empresa, não. Mas como é uma técnica de subfresagem, eu obrigatoriamente tive que fazer uma sobrefresagem. Tá? Uma sobrefresagem. E só assim para o implante descer. E mesmo assim ele trava com 50 newtons. Porque o alvéolo é muito preciso. Tá? Isso é uma série de coisas, né, que acontecem. Então, assim, não é fácil. Cara. Se achar que é fácil, não faz. Tá? Se achar que é fácil, não faz. Beleza? Vamos lá, vamos bater papo. Cara, então é isso normalmente que acontece. Então o cara fica bem inseguro, né? Por que a ideia da live foi isso? Porque o cara falou, cara, eu tô inseguro ainda para fazer. Cara, não seleciona qualquer caso. Não fica esperando um caso redondo. Não existe. Não existe um caso redondo. Se existisse caso redondo, todo mundo fazia implante. Né? Eu sei que a gente quer pegar caso redondo todo dia, mas não é bem assim. Tá? A fresa é muito complicado. Tá? E se você não se atentar a alguns detalhes, você vai ter problema na sua cirurgia guiada. Pô, Max, mas você não fala que a cirurgia guiada é boa aí, os caralho, né? Pô, tu defende a cirurgia guiada? Pô, claro que eu defendo a cirurgia guiada. Mas eu defendo a cirurgia guiada a partir do momento que você entenda os conceitos dela. Não simplesmente... fugiu a palavra aqui, mas não simplesmente assim, subestime, né, a técnica. Tá? A técnica. O que não dá é para subestimar a técnica. Tá? Que não é nada simples. A técnica ela é complicada. Né? É bastante complicada. Tá? Ela não é nada simples. Você tem limitação de abertura de boca, você tem... e não é diferente da implantodontia que você faz. Quantas vezes você pega um caso de limitação de abertura de boca, você tem que fazer retalho muitas das vezes, entendeu? Você tem pouco osso. Tá? A situação clínica, ela não muda. A guiada, ela está ali para facilitar o posicionamento do implante. Mas a situação clínica não muda. Se tem pouco osso, vai continuar com pouco osso. Ela vai facilitar na hora da instalação. Entendeu? Às vezes fala assim, Max, eu a mão livre eu colocaria nessa posição mesmo. Quem me garante? Quem me garante? Você colocaria? Tá? Uma vez a gente fez uma brincadeira, né? Assim, se eu pegar, por exemplo, um incisivo central, né? Quem faz implante aqui, gente, na live? Tem pessoal no YouTube, pessoal no Instagram, fala assim, eu faço implante, eu faço guiado. Né? Fala assim, eu faço guiado. Né? Não sei se falei que aceita aí ainda, né? Mas assim, eu vou dar o exemplo aqui do Alexei. Tá? Se pega aí o Alexei é um cara fera, tá? No implante. Se a gente pega dois incisivos centrais, eu e ele, eu pego o 11, ele pega o 11, no modelinho de trabalho, no modelo de rendição, se a gente vai fazer a mão livre, com certeza os nossos posicionamentos ficarão completamente diferentes. Mesmo assim, eu vou botar um 3,5 por 13 aqui.
mas é porque cada um tem uma experiência, tem um conhecimento, uma expertise. Na guiada, a gente nivela. Por quê? Porque eu tenho um guia cirúrgico ali, seu planejamento é o mesmo. A gente nivela a partir do momento que a gente entende a técnica. Entendeu? Mesmo assim, eu posso ter diferença de posicionamento. Mais diferença no posicionamento de profundidade de plataforma do que posicionamentos laterais. Tá? Mas eu posso ter diferença. Por quê? Porque às vezes a minha experiência é maior do que a dele. Entendeu? Na experiência. Ou o inverso. A experiência dele é maior que a minha, pô, meu implante ficou melhor posicionado. Então isso vai variar também. A gente tem que se atentar a esses detalhes. Tá? Esses detalhes. Apesar de dar uma nivelada, mas se atentar a esses detalhes. Tá? Dessa forma. Então, assim, a insegurança ela é normal, né, principalmente para quem faz credenciamento. Muito normal isso. Tá? Credenciamento, gente. Credenciamento promovido por empresas de implantes. É errado o que eles fazem? Não. Tá? Só que, como eu falei no início, tá ali para vender kit cirúrgico. Tá? Vai no congresso. Não tem mais hands-on, tá? de guiada no congresso. Tá? Procura aí se tiver. Tem hands-on. Não tem. Tá? Porque a quantidade de informação para a gente fazer um hands-on, um cursinho mínimo aí de 4 horas, é muito grande. E no congresso não tem essa opção. Tá? Por isso que existem os credenciamentos. Só que o credenciamento ele existe somente para vender, na minha opinião, clara isso, é para vender kit. Tá? Para vender kit cirúrgico. Não te passa alguns conceitos. Gente, por que eu vou ser bem na real? Eu venho batendo na tecla dessa parada de credenciamento há muito tempo já, né? Há muito tempo. Tá? De credenciamento promovido por empresas, cara. Porque, assim, a gente conversa com os colegas, cara, e a maior queixa de quem faz credenciamento é essa. Porra, Max, cara, tô sem embasamento, cara, não consigo, não entendo como é que eu faço pedido, como é que é isso, como é que é aquilo, e agora tô com kit, cara. Aí bate insegurança, o cara faz investimento num kit cirúrgico e acaba não fazendo a parada da cirurgia. Beleza? Então se liga nessa parada, tá? Se liga. E se você quer fazer, velho, já faz logo no caso de amanhã. Pega o caso, eu vou fazer amanhã. Eu vou fazer o caso, tá? Não fico esperando o caso redondinho, não. Beleza? Pessoal,